Meus queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Ontem eu comecei uma matéria com vocês, um tema. Eu expliquei para vocês que não é apenas um tema relevante para você fazer provas, embora ele caia muito em prova. Revolução Francesa é o arroz com feijão em qualquer Enem, em qualquer vestibular. Entendeu que a Revolução Francesa, meus amigos, é de suma importância, mas não é apenas para a vida acadêmica, é para a vida cidadã. Para a gente entender que um povo ele tem direitos e que muitas vezes esse povo ele é convidado a exercer cidadania. A gente vive num país que diz o seguinte: cidadania é algo que você exerce em 4 anos indo para uma urna. É claro que votar faz parte da cidadania, mas a cidadania, meus amigos, é algo cotidiano. A luta por direitos é dia a dia. Se não fosse isso, eu não teria uma sala com mulheres aqui dentro, não teria filho de pobre aqui dentro. Então, entender a Revolução Francesa é entender como o povo assumiu o papel de protagonista, dono da própria história. Deu para entender o que eu estou falando? Ontem eu expliquei para vocês que quando se fala de Revolução Francesa, é impossível não relacionarmos aquela famigerada linha do tempo. A linha do tempo, como vocês sabem, é aquela divisão clássica da história. É a pré-escrita, que se chama pré-história, é a antiguidade, é a idade média, moderna e contemporânea. Vocês sabem que a linha do tempo tem vários problemas. Ela é preconceituosa, ela é eurocêntrica, mas é uma ferramenta usada. Qual o acontecimento que marca a transição da idade moderna para a contemporânea que nós estamos vivendo? É exatamente a Revolução Francesa. Como eu disse para vocês ontem, o que a Revolução Francesa fez em termos gerais? Ela colocou um fim a uma forma de governo. Alguém aqui pode me dizer que forma de governo é essa? Qual é a forma de governo que existia antes da Revolução Francesa, senhores? Hã? Eu não estou ouvindo? O absolutismo, também chamado de antigo regime. Uma forma de governo onde os reis tinham poder o quê? Absoluto. Onde acreditava-se que o poder de um rei vinha das pessoas ou vinha de outro lugar? E vinha de onde o poder do rei, segundo acreditava-se? Quando eu pergunto para vocês, quando você acredita que o poder de um rei vem de Deus, existe espaço para democracia? Não. Existe espaço para crítica? Não. Porque se o poder vem de Deus, quem é você na fila do pão para contestar aquilo? Vocês conseguem entender? O rei francês ele tinha poder absoluto. O que a Revolução Francesa fez com esse rei? Guilhotinou, arrancou a cabeça dele. Como eu disse ontem para vocês, quando os franceses arrancaram a cabeça do próprio rei, não caiu apenas a cabeça de um ser humano ou de um rei, mas caiu a cabeça de todo um regime político e de toda uma forma do povo olhar para o seu próprio governo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Meus amigos, vamos falar um pouquinho do que era a França antes da Revolução. Eu quero primeiro dialogar com vocês. Como é seu nome, filha? Iana. Entenda o que eu vou falar para você. Uma revolução é sempre uma grande mudança, correto? Revolução é uma mudança. Até aqui tudo bem? Iana, se você morasse numa casa extremamente confortável, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, um bom carro depois, você faz boas viagens, você tem uma vida realmente de luxo, você pensaria em fazer uma revolução? Alguém já falou a resposta mais lógica. Pensaria em fazer uma grande mudança? Não, se dá tudo bem na sua vida, você vai querer pensar em revolução? Se acontecer uma revolução na França, meus amigos, entendam, é porque as coisas não estavam indo bem. Se o povo resolveu pegar em armas, desafiar o poder do rei, é porque definitivamente esse povo entendeu que alguma coisa não estava legal, correto? Então, para que nós possamos entender a Revolução Francesa, o que se faz necessário? Que a gente entenda a situação da França antes dela acontecer, correto? Primeira coisa importante, a França era o país mais populoso da Europa. A França tinha mais ou menos 25 milhões de seres humanos. Para vocês terem uma noção, a Inglaterra do lado, passando pela sua Revolução Industrial, não tinha tanta gente quanto a França. A França então era um país bastante populoso, correto? Segundo aspecto tem que ser dito, a França era uma monarquia absoluta.
elitista. Então o poder estava concentrado na mão de um rei. Tudo bem até aqui, senhores? Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? A França ainda era um país agrícola. Professor, por que você está falando isso? Porque a Inglaterra, por exemplo, já estava dando passos muito vigorosos para se tornar o quê? Um país industrializado. A França ainda estava um passo atrás. Você tinha muitas manufaturas, muitas oficinas, mas você ainda não tinha a produção fabril. O que é a produção fabril? As fábricas funcionando. Então a França, de certa maneira, era um país um pouco mais atrasado. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Para piorar a situação, meus amigos, na França ainda existia algo que era um resquício da Idade Média. O que, professor? Você ainda tinha relações de servidão. O que é isso? Você tinha uma maioria da população que trabalhava na terra de senhores, tipo senhores feudais, donos de terra. Pessoas que tinham que dar parte da sua produção para esse senhor, pessoas que dependiam muito desse senhor da terra. Gente, era uma coisa que, por exemplo, na Inglaterra já tinha sido abolida. Então na França você ainda tinha relações de servidão ligadas à terra. Essa era a situação do povo francês. Era uma vida confortável? Era uma vida de luxo? Era uma vida dura? Era uma vida pobre? Mas para a gente fazer um desenho perfeito da sociedade francesa, eu fiz esse triângulo aqui para vocês. Percebam que um triângulo, meus amigos, ele tem não só um formato mais didático, ele também expressa uma ideia. Quando você pega o topo do triângulo, da pirâmide, você tem uma ideia de hierarquia. Quem é que manda nessa sociedade? Quem está no topo. A base, teoricamente, são as pessoas mais pobres. Por exemplo, vamos aqui fazer uma pequena analogia com o presente. Se nós fizéssemos um triângulo desse, uma pirâmide dessa sobre a sociedade brasileira, nós estaríamos no topo? Nós estaríamos aonde, gente? Na base. A gente sabe que, infelizmente, a gente estaria na base sim, mas essa base, ela é mais fragmentada. Por exemplo, nós somos pessoas pobres, gente, nós somos pessoas pobres, nós estamos na base, mas vocês sabem que existem pessoas que estão muito mais na base, vocês sabem disso, não sabem? Então percebam o seguinte, qual que é a ideia dessa pirâmide? Expressar o quê? Uma divisão social, dos estratos mais humildes aos estratos mais elitizados. Tudo bem até aqui? Como estava dividida a sociedade francesa? Meus amigos, entender isso aqui é a senha para entender a Revolução Francesa. Se você não entender essa correlação de força, você não entende por que a base se sublevou. Tudo bem até aqui? Quem compunha a elite da sociedade francesa? Além do rei, é claro. Claro que o rei, gente, é uma sociedade absolutista, é claro que o rei, ele está no topo de tudo, correto? Mas em termos de grupos sociais, quem é que ocupa a primazia, a posição de riqueza? O clero. Alguém pode me dizer, meus amigos, segundo ano do ensino médio, quando nós falamos de clero, qual é o extrato da sociedade que a gente está falando? Qual que é o extrato? É a igreja. Vejam vocês, lá no topo da sociedade francesa, você tinha o clero, a igreja. É claro que essa igreja, meus amigos, havia uma divisão. Você tinha o alto clero, que são os cardeais, os bispos, as pessoas mais renomadas da igreja, e você tinha também os padres mais humildes. Mas, de qualquer maneira, o topo da sociedade francesa era o clero. O clero, meus amigos, para vocês terem uma noção, não tinha apenas poder religioso. Errado. O clero tinha poder político e o clero tinha poder econômico. Naquele período, meus amigos, a ideia de riqueza não estava tanto ligada à posse do dinheiro, mas à posse do quê? Não é do meu sapato, do quê? Do que, gente? Da terra. A igreja católica francesa, meus amigos, era uma grande proprietária de terra. Alguns chamaram ela no passado de grande senhora feudal. Deu para entender o que eu estou falando? Pergunta: os membros do clero pagavam impostos para o rei? O membro do clero, ele trabalhava com toda a população? Então percebam, era um extrato privilegiado da sociedade. Alguma dúvida em relação a isso?
Segundo estrato da sociedade, nós vamos ter a nobreza. Quem era a nobreza? Os grandes proprietários de terra, aqueles que efetivamente estavam ao lado do rei. Essa nobreza, meus amigos, tinha umas pequenas divisões. Por exemplo, você tinha aqueles nobres que moravam no castelo junto com o rei. Você tinha aqueles nobres que cuidavam mais das suas propriedades. Mas, de qualquer maneira, o que era a nobreza? Aqueles donos de terra. Eu pergunto, esses donos de terra trabalhavam, senhores? Não. Esses donos de terra pagavam impostos? Não, de maneira alguma. Então, o que precisa ficar muito claro na cabeça de vocês? Quando você pega o primeiro e o segundo estado, eram pessoas ricas, pessoas privilegiadas, pessoas que não trabalhavam, mas viviam de uma maneira glamourosa. Alguma dúvida em relação a isso? Meus amigos, alguém consegue viver no luxo, na riqueza, sem ter que alguém que trabalhe por ele? Então vamos por uma questão de lógica. Se nessa sociedade o primeiro estado e o segundo estado não trabalhavam, mas viviam na riqueza, sem que eu explique, qual era o grupo social que sustentava com seu trabalho essa sociedade? Chamado? Terceiro? Primeiro estado é o clero. Segundo estado é a nobreza. Não trabalhavam. Quem sustentava com seu suor, com seu trabalho essa sociedade, meus amigos, sem nenhuma dúvida, era o terceiro estado. Tudo bem até aqui, gente? Professor, quem era esse terceiro estado? Terceiro estado, meus amigos, era um grupo mais complexo. Primeiro grupo que fazia parte do terceiro estado era a maioria da população francesa, eram os camponeses. Como eu expliquei para vocês, a França era um país agrícola, ou seja, a maioria absoluta da população era formada por camponeses. Tudo bem até aqui? Então era o camponês que dia a dia trabalhava para sustentar o luxo de quem? Do segundo estado e do primeiro estado. Tudo bem até aqui? Segundo grupo que compõe o terceiro estado. Esse é o único estrato que tinha grana aqui. A burguesia. Meus amigos, quando eu dei aula para vocês sobre iluminismo, eu expliquei para vocês quem era a burguesia. Eram grandes comerciantes, pessoas que desde o Renascimento ganhavam bastante dinheiro, eram pessoas que financiaram no passado as grandes navegações, então eram homens ricos. Mas, professor, mas peraí, por que o senhor colocou então os burgueses como terceiro estado, se eles eram pessoas abastadas, ricas? Eles não tinham poder político. Quem mandava era o rei. O rei ainda controlava a economia, o mercantilismo. Então a burguesia, apesar de ter dinheiro, ela não tinha poder nessa sociedade. Então perceba que nesse primeiro momento, o burguês, apesar de ele ter dinheiro, ele está alinhado politicamente com o interesse dos camponeses, uma vez que eles queriam liberdade. Deu para entender o que eu estou falando? E o terceiro grupo, a palavra que você não entendeu tão bem, os sans-culottes. Meus amigos, a palavra sans-culottes é uma expressão francesa. Ele quer dizer o sem culote. Eu vou ter que explicar isso melhor para vocês. Meu jovem, vem até aqui. Vem até aqui. Não tenha medo não é para dançar, não é para chegar no chão. Sobe em cima dessa mesa aí, dessa cadeira. Naquele tempo, meus amigos, cada parte da sociedade tinha os seus rituais. Por exemplo, o nobre, ele tinha os lugares que ele convivia. Uma pessoa do povo estava nos lugares do nobre? Não, havia toda uma simbologia para dizer assim, esse cara aqui é o nobre. Por exemplo, ele vai usar roupas que a maioria da população não vai usar. Pergunta para vocês. Essa questão das pessoas usarem roupas como identidade de grupos sociais, ainda vale hoje? Ainda vale hoje? Por exemplo, pessoas de uma determinada classe social usam um tipo de roupa assim que a maioria não usa. O que vocês acham? Percebam, meus amigos, que a vestimenta ainda ela traz uma simbologia de posição social. Por exemplo, vocês estão vendo como o professor Edilon, meu parceiro aqui anda. O dia que eu entrar aqui com terno e gravata, vocês vão estranhar, vão estranhar? Porque não é uma indumentária que é do meu uso, não faz muito parte da minha classe social. Tudo bem até aqui? Naquele tempo, meus amigos, essa questão da vestimenta ainda era muito mais rígida. Por exemplo, o nobre, o senhor é um nobre.
O senhor usava uma roupa que todo mundo aqui já viu em filme. Já viram umas meias brancas que os caras usavam, que parece uma meia calça? Vocês já viram? Tipo uma sapatilha e aí uma meia bem fininha branca e aqui que fica mais grosso. O nome daquela peça que apenas a nobreza usava é chamado de culote. O que seriam os sans-culottes? Aqueles que não usavam o culote, tinham a calça larga assim. Quem eram essas pessoas? Eram os pobres que moravam nas cidades. Deu para entender? Por exemplo, se eu voltasse naquele tempo, eu seria um nobre ou eu seria um sans-culotte? Hã? Eu tenho terra? Eu sou rico? Eu seria o que, pelo que vocês estão vendo? Eu seria um sans-culotte, eu usaria calça larga como ele. Eu seria um sem-culotte. Meus amigos, então percebam. Que grupo formava o terceiro estado e sustentava a sociedade francesa? Era o terceiro estado. Quem formava o terceiro estado? Camponeses, burgueses e os sans-culottes. Tudo bem até aqui, gente? Se você pensar em termos numéricos, o terceiro estado ele representava mais de 80% da população. Por tudo que eu falei, gente, a sociedade francesa era uma sociedade justa? Era uma sociedade em que a cidadania era uma garantia para as pessoas? Gente, era uma sociedade absolutamente opressora. Você tinha um rei que mandava com mão de ferro. Você tinha um clero parasita. Você tinha uma nobreza parasita. Tem uma ilustração, pena que não tem no material de vocês. É tipo a ilustração mais ou menos assim. Uma pessoa curvada, a gente vê isso muito em concurso, né? Uma pessoa curvada e em cima dele um padre e um cara vestido de nobre. Qual que é a simbologia dessa cena? A pessoa curvada é o terceiro e quem está em cima dele? O clero e a nobreza. Deu para entender? Essa cena, gente, essa ilustração, ela cai muito em Enem. Assim, cai muito, já viu, né? Cai muito em concurso público. Fala assim, mostra assim, o que essa cena retrata? Mano, resposta correta. A sociedade francesa. Embaixo o terceiro estado, sustentando quem? O clero e a nobreza. Alguma dúvida até aqui, gente? Meus amigos, por tudo que eu já expliquei, deu para entender até agora por que a revolução aconteceu? Isso aqui, meu amigo, é uma panela de pressão. Prestes a explodir. Qual é o combustível que vai fazer isso explodir? Duas coisas. A crise econômica que eu vou explicar e um conjunto de novas ideias chamado de iluminismo. Vocês lembram disso? Isso foi a combustão para fazer a panela explodir. As ideias de liberdade, igualdade, que é o iluminismo, e a crise econômica. Tudo bem até aqui? Percebam vocês, meus amigos, que a gente está falando de uma sociedade absolutamente desigual. Só que essa sociedade vai sofrer ainda mais porque ela vai entrar numa profunda crise econômica. O povo francês vai conhecer uma crise sem precedentes. Pergunta para vocês, a crise ela pega toda a sociedade, não é isso? Mas ela bate mais forte no lombo de quem? Do rico ou do pobre? Se o Brasil tiver numa crise econômica hoje, todo mundo sofre, eu sei disso. Mas quem sofre mais? É a Piraporinha ou é Moema? Vocês concordam comigo? Concordam? Então vamos continuar. O que aconteceu na França? A França mergulhou numa crise econômica. Primeiro motivo, a França se meteu em duas guerras e perdeu. Uma ela perdeu e outra ela ganhou, mas não levou. Primeira coisa, Guerra dos 7 anos contra a Inglaterra. Inglaterra já é um país industrializado. Inglaterra é um país com uma marinha realmente poderosa. A França não teve chance. Uma guerra, ela custa, além de dívidas, custa o quê, gente? Então a França já estava bem endividada por conta dessa guerra contra a Inglaterra, correto? Outro fato super interessante. As 13 colônias da América do Norte eram colônias inglesas. Elas resolveram se unir e fazer uma guerra contra a Inglaterra em busca de independência. Essas 13 colônias se uniram. Elas ganharam essa guerra e deram origem a um país. Qual que é o nome do país? Qual é o nome das 13 colônias da América do Norte que se uniram e formaram um país depois de independência? Qual que é o nome do país que nasceu? Pode falar bem alto. As 13 colônias, meus amigos,
são os atuais Estados Unidos da América. Percebam que coisa interessante. A França vai mandar soldados para ajudar as 13 colônias. Pouca gente sabe disso, gente, mas a França ajudou os Estados Unidos a lutarem contra a Inglaterra. Tanto é que, não sei se vocês sabem, a Estátua da Liberdade é um presente da França para o país recém-nascido, os Estados Unidos. Eles ganharam, não ganharam? As 3 colônias não ganharam? Só que o que custou para a França? O que custou? Dinheiro. Então percebam que a França, meus amigos, era um país endividado. A França era um país em crise. Para piorar tudo, a França não era um país agrícola. Não dependia da agricultura para comer? Seca num ano e enchente no outro. O que acontece com a produção agrícola, meus amigos? Ela praticamente estagna. Gente, para as pessoas mais pobres, o que isso significa? Uma palavra curta, gente, uma palavra triste. Quando acaba a comida e você não tem de onde tirar, qual é o resultado disso, gente? Não é preciso ser muito inteligente. Qual é o resultado disso? Gente, pelo amor de Deus. Gente, se não tem o que comer, as pessoas não têm o que comer, qual é o resultado disso? Fome! Fome, gente! As pessoas na França começam a passar fome. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, quando um povo está nessa situação, o desemprego ele começa a ficar muito alto, os camponeses não têm onde trabalhar. Até hoje isso não mudou. Quando um povo está passando fome, ele bate na porta de quem para resolver o problema? Não do rico, mas de alguém que tem a responsabilidade de cuidar da nação. De quem? Fala bem alto. O povo francês vai olhar para o seu rei, Luís XVI, e vai exigir o que desse rei? Rei, estamos passando fome. Nós precisamos de quê? De uma solução para essa situação. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? É o momento, meus amigos, que o rei da França começa a ser o quê? Ele começa a ser pressionado para resolver a situação. O rei, pela primeira vez, ele se sente o quê? Aonde, gente? Na parede. O que fazer? Ele tem uma ideia. Ele vai convocar uma reunião. Presta bem atenção no que eu vou explicar. Ele vai convocar uma reunião e ele vai conversar com membros do clero e da nobreza. O que faremos? O que faremos para resolver essa crise? O rei tem uma ideia que eu até concordo. Qual que é a ideia do rei? Vamos fazer com que o clero e a nobreza comecem a pagar impostos. Não é o correto? Não é o justo? Ah, mas eu pergunto para vocês, meus queridos, quem está roendo o osso, quer largar o osso? Quem tem privilégio, quer largar o privilégio? O clero e a nobreza tinham muito respeito pelo rei, mas quando o rei fala assim, ó, vocês vão pagar impostos, o clero e a nobreza, não, meu rei, não, é claro que não, isso não. O que o clero e a nobreza, de maneira ardilosa, inteligente, eles sugerem ao rei? Nosso rei, convoque a grande Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso, professor? Era uma reunião reunindo os membros dos 3 estados. Sabe há quanto tempo essa reunião não era convocada na França? Há 175 anos. Era uma coisa que quem estava vivo sequer viu acontecer, mas todo mundo sabia que poderia acontecer. Por que o primeiro e o segundo estado pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais? Eu vou apelar para a matemática para vocês. Essa reunião funcionava assim. Você tinha membros do... Não faz você passar vergonha. Você tinha membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado, correto? Eles vão participar dessa Assembleia, não vão? Só que qual é a jogadinha ardilosa aqui? Na hora de decidir qualquer coisa, cada estado tinha direito a um voto. Alguém percebeu a jogadinha aqui? Se cada estado tinha direito a um voto, mesmo o terceiro sendo a maioria, nas votações ele sempre sairia no prejuízo. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado tinham quantos juntos? 2 votos, que eles iam votar junto para manter seus privilégios. Nessa votação, quem sempre sairia no prejuízo? Vocês entenderam por que eles pressionaram o rei?
Vocês entenderam? Eles sabiam do seguinte: nós vamos convocar essa assembleia e toda decisão que a gente tomar vai ser do nosso jeito. Então a gente vai conseguir de um jeito ou de outro jogar o preço da crise no bolso de quem? Do terceiro estado. Que isso fique claro. Quando o clero e a nobreza pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais, fizeram isso por quê? Porque sabiam que a Assembleia dos Estados Gerais era um jogo de cartas marcadas. Já estava tudo preparado. Deu para entender, senhores? Meus queridos, 17, bate 20, não é isso? Com isso, gente, eu acabo a minha aula. Hoje ainda até meia-noite eu coloco essa aula no YouTube para vocês. Muito obrigado, tá bom, gente?